Irmãos, vamos iniciar, nós vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos curvar a nossa fronte. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã, te agradecemos pelo sol que brilha, te louvamos por tuas providências sobre as nossas vidas, pedimos a tua bênção, sabedoria e entendimento sobre aquilo que a tua palavra nos ensina. Nos ajuda nesta compreensão a avançarmos, crescermos, dependermos e confiarmos mais e mais no Senhor. Clamamos isto, que em tudo dependemos de Ti, Senhor. Nos ajuda na compreensão desta doutrina tão profunda, tão complexa, que vai além da nossa capacidade, Senhor, de compreendermos perfeita e completamente aquilo que está no Teu coração, Senhor. Mas dependemos em tudo de Ti. Clamamos isto com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje a gente teve o horário aí bem avançado. Atos 4, de 23 a 28. Atos dos Apóstolos, Atos 4, 23 a 28. Este é um texto base que nós vamos voltar a ele mais à frente. Atos 4, 23 a 28, depois que Pedro e João foram presos, pelo Sinédrio, responderam ali às arguições do Sinédrio, e depois eles terminaram sendo soltos. Atos 4, 23 a 28, nos diz a palavra de Deus: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E aí eles vão continuar a oração, clamando a Deus, que Deus possa dar poder e intrepidez para que eles pudessem pregar a palavra de Deus. Vamos pensar algumas coisas, e a lição de hoje é a lição 11, lembrando que nós vamos estar com esta lição 11, próximo domingo 12, depois 13, e no domingo 10 de julho, se Deus assim nos permitir, nós vamos voltar à lição 10, tá certo? Nós vamos voltar à lição 10. Nessa introdução, eu quero fazer algumas colocações rápidas, mas importantes, né? Uma primeira questão que é colocada é como explicar as ações malignas no mundo. E nós começamos hoje a tratar um pouquinho dessa questão do mal. Hoje, no próximo domingo, nesses próximos 2 domingos, depois de hoje, nós vamos estar tratando um pouco desta questão da relação de Deus com os homens e com o mal. Como explicar as ações malignas no mundo? Outro aspecto aqui que é importante é que nós precisamos buscar respostas nas Escrituras, submetendo-nos aos limites estabelecidos por Deus em sua revelação. Deuteronômio 29, versículo 29, que é um tanto conhecido, nos diz que aquilo que Deus revelou está aí para nós, mas há coisas que Deus não revelou, e que nós temos as nossas limitações como seres humanos. Nós não estamos no coração de Deus, nós não estamos na mente de Deus, e o que Ele revelou, do que Ele revelou, pacífico, ok, está revelado. Um grande desafio também, mesmo naquilo que é revelado, é interpretar aquilo que foi revelado. Mas nós queremos buscar nas Escrituras, na palavra de Deus, buscarmos este entendimento daquilo que Deus nos revelou. Em primeiro lugar, nessa questão de Deus permite,
é que existem alguns modelos, nós queremos trazer, a lição nos apresenta pelo menos 2 modelos que tentam explicar essa questão do permitir de Deus. Como é que Deus permite o mal acontecer? Como é que esse mal acontece? Deus está permitindo? Deus tem um plano que conta com esse mal? Como é que fica isso daí? E essa discussão sobre Deus e o mal, de fato é uma discussão antiga, é uma discussão polêmica e que parece, num certo sentido, infindável, até por nossa incapacidade de conhecer e compreender tudo aquilo que está, de fato, no coração de Deus. Por isso que nós precisamos, para a gente não ficar divagando em tantos e tantos e tantos raciocínios, nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos buscar entender o que é que aquilo que a palavra de Deus nos revela e fala de forma clara, nós precisamos nos firmar nela, porque é o que a palavra de Deus está nos dizendo. E só para a gente ter uma ideia, não sei se você já viu aquele símbolo Yang Ying, e é um símbolo de grupos orientais e que são usados por orientais, e talvez você lembre que é uma gotinha para baixo, e aí digamos que ela seja preta com a bolinha branca, e a outra a gotinha para cima faz o inverso. Se uma é preta com a bolinha branca, a outra é branca com a bolinha preta. E aí veja a ideia, diz assim, olha, todo bem tem um pouquinho de mal, e todo mal tem um pouquinho de bem. Se você vai embarcando em tudo que é filosofia e tudo que são as ideias, nós vamos deixando a palavra. Em Deus, que é boníssimo, que é perfeito, que é bom, em Deus, no seu caráter, na sua essência, existe um pouquinho de mal? Não. A palavra não fala isso. Muito pelo contrário, não é? Então, só para chamar a atenção para os cuidados que nós precisamos ter e o quanto nós precisamos nos voltar para a palavra. 2 tentativas de explicar essa questão do mal e como Deus se relaciona aí com o mal. A primeira tentativa é a que coloca o mal como privação. E nesta tentativa de explicar essa relação de Deus com o mal, que Deus está privado do mal, ela tenta defender, então, que Deus é bom e que Deus criou tudo perfeito. Deus é bom, Deus criou tudo perfeito. E de onde então vem o mal? De onde vem essa degradação, essa corrupção? A corrupção e a degradação da criação, ela é entendida como fruto do pecado das criaturas, dos homens e anjos. Veja só que até aí, de repente você diz assim, realmente Deus não tem mal, o mal está no coração dos anjos decaídos, o mal está no coração dos homens que pecaram, mas não em Deus. E até usam o texto lá de Tiago, eu vou pedir para a gente abrir, alguém abrir, Tiago capítulo 1, os versículos de 12 a 18. Você fica de pé aí, o microfone chega para você. Tiago capítulo 1, versículos 12 a 18. Então veja, essa ideia do mal como privação, nós vamos ver que esse grupo termina usando esse texto para colocar esse aspecto, preservar Deus de ser considerado mal. Vamos ver lá, o que é que nos diz? Tiago 1, de 12 a 18. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias
das suas criaturas. Veja que esse grupo que defende esse mal como privação, ou seja, privar Deus do mal, no sentido de que, olha, Deus não tem relação nenhuma com o mal. Daí, então, a ideia de privação. Deus não tem nenhuma relação. Terminou ficando conhecida por conta dessa frase, assim, Deus não é o autor do pecado. Mas há um problema, e a gente vai perceber, que termina essa visão falhando por não reconhecer a soberania de Deus sobre o mal e nem mesmo o seu plano. E aí a gente vai compreender mais à frente. Uma questão que é lançada aqui é, ora, se Deus é tão somente o agente iniciador e sustentador das coisas boas, como é que ele pode controlar o mal? Porque aí era o problema, olha, Deus não tem nada a ver com o mal acontece por ele e tal. Ora, um grande problema aqui levantado é, ora, se esse mal acontece por ele só, e Deus não está controlando este mal, como é que as coisas vão ficar? Se ele não tem um controle sobre esse mal. E lógico que a gente diz, bom, espera aí, e Deus tem mal nele? Não, isso aí não. Mas como é que essas coisas acontecem? O diabo, então, seria um adversário à altura de Deus? Nessa visão de privação do mal, pode gerar esse problema. E gerar como que uma guerra cósmica. Né? Até a lição coloca isso assim, porque alguns, não, existe uma guerra do bem contra o mal e tal. E aí, no que é que isso vai dar? E esse é um grande problema de concepção e de entendimento. E aí a gente passa a uma questão muito séria. Por exemplo, a morte de Cristo na cruz, ela foi o evento mais cruel, injusto e desumano. Olha lá, a morte de Cristo na cruz foi o evento mais cruel, injusto, porque ele foi condenado não pelos pecados dele, mas dos eleitos. Né? Então, ele assumiu o nosso pecado. Então, do ponto de vista, de certa forma, Jesus era um agitador? Não. Como é que ele chegou àquela situação? Como é que ele foi condenado? Ele foi condenado, os próprios judeus disseram, porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Oi, e Jesus é ou não é Deus? Se ele é Deus, os judeus erraram na condenação, porque condenaram ele, porque ele afirmava, eu e o Pai somos um. Sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. O julgamento de Jesus, isso aí é questionado, exatamente porque existem várias falhas no julgamento do Senhor Jesus Cristo, falhas humanas, no julgamento do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que testemunhas falsas foram levantadas. Então veja, a morte de Jesus na cruz, ela foi o evento mais cruel, mais injusto do ponto de vista humano e desumano. Mas veja, foi prometido por Deus, foi planejado por Deus, isso é importante que se diga. Isaías, quando fala lá em Isaías 53, de 1 a 12, todo o texto sobre o servo sofredor é uma profecia a respeito de Jesus. Isaías viveu aproximadamente 7 séculos antes de Cristo, 7 séculos, mais de 700 anos antes de Cristo, Isaías já estava profetizando sobre a morte de Jesus. E isso estava no plano de Deus. Não foram os homens que planejaram a morte de Jesus. Eles fizeram parte do plano de Deus. Não foi Satanás que planejou a morte de Jesus. Não. A morte de Jesus, ainda que sendo o evento mais cruel, injusto, desumano, isso estava no plano de Deus. Aos olhos dos homens, a gente pode olhar para a morte e dizer, isso é um mal terrível que foi feito ao Senhor Jesus Cristo. Quem planejou esse mal? Foi Deus. Agora, como ele planejou, por que ele planejou, as motivações, aí é uma outra questão. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, desta visão e dessa tentativa de explicar o mal, como se o mal fosse uma coisa fora do controle de Deus. Não. Deus está controlando o mal, Deus usa o mal segundo os seus propósitos, e aí nós vamos ver mais à frente. Uma outra tentativa de explicação, ela é apresentada como a permissão divina.
E talvez, de repente, às vezes a gente até termina usando algum tipo de explicação desta forma. Bom, se Deus não é o autor do pecado, como então ele aconteceu e como ele acontece, o pecado, o mal? E vem a ideia da permissão. E aí é dividida em duas permissões. Primeiro, a permissão geral. A permissão geral, ela é entendida como Deus sabendo e dirigindo tudo, mas não controlando ninguém. Ou seja, Deus mantém a liberdade dos agentes, das pessoas, dos seres, em detrimento da determinação dele. Então, a permissão divina é: Deus permite, Deus tem plano, mas Deus não controla as pessoas. Ele deixa as pessoas agirem livremente, ele tem um plano e ele deixa tudo acontecer livremente. E aí, nesse sentido desta permissão geral, entendendo isso daí, é que Deus sabe todas as coisas, Deus dirige, mas Deus não controla as pessoas, Deus não controla os seres, Deus deixa que eles possam agir completamente livres, e aí em detrimento da própria determinação dele. Há uma outra questão sobre a permissão, que é a permissão específica. A permissão específica, ela é entendida como simplesmente Deus não agir para que um mal aconteça. E aí, quem trilha esse caminho dessa explicação da permissão divina, vai entender, primeiro, permissão geral, no sentido de que, olha, Deus sabe tudo, sabe. Deus, então, dirige todas as coisas, dirige. E a liberdade do homem? Não, ele deixa o homem completamente livre. E os seres espirituais? Ele deixa os seres, ele deixa a criação, ele deixa tudo completamente livre. E aí, essa é a permissão geral. A permissão específica de determinados eventos, determinadas coisas que acontecem, é entendida como simplesmente Deus não agir para impedir que um mal determinado aconteça. Por exemplo, um tsunami acontece. Nessa explicação, ele vai dizer que Deus agiu aqui pela permissão específica. É um evento ali, Deus podia impedir, podia. Por que ele não impediu? Porque ele permitiu. Ele simplesmente permitiu que as coisas acontecessem. Ele não interfere naquilo que está por acontecer. Ele não vai agir para impedir que o mal aconteça. E aí algumas questões são levantadas contra essa concepção e essa ideia. Bom, se Deus permite o mal simplesmente por não agir, por deixar aquele mal acontecer, aí vem a questão: permitir o mal não seria tão mal quanto praticá-lo? Se ele tem poder para evitar e ele não o faz, não estaria comprometida a sua bondade, ainda que ele tenha fins santos e justos? Então, são questões que são levantadas contra essa ideia de simplesmente Deus permitir as coisas acontecerem. Por isso que nós buscamos e precisamos de um modelo melhor e mais biblicamente firmado, mais biblicamente fundamentado. Só para dar o gostinho. Quando nós lemos o texto de Atos, capítulo 4, a igreja não orou dizendo assim: Senhor, a gente sabe que o Senhor poderia evitar toda essa perseguição, mas os homens são tão ruins e o Senhor deixou as coisas acontecerem, resultou nisso que está aí, a igreja está sendo perseguida, porque o Senhor não está agindo e o Senhor está permitindo as coisas simplesmente acontecerem. Não foi isso que a igreja falou em oração, lá em Atos capítulo 4, mas nós vamos então chegar lá. E aí então é proposta na teologia reformada o que é chamado de compatibilismo. Compatibilismo. E aí qual é a ideia aqui? Esta posição ela usa, nós estudamos lições passadas, onde nós falamos do chamado concursus.
Isso do latim, concursus, significa cooperação, para explicar a relação de Deus com o pecado e com o mal. Você lembra do texto que a palavra de Deus diz que todas as coisas, o quê? Romanos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, há esta ideia, esta doutrina e defesa na teologia reformada do compatibilismo, que entende que há uma cooperação para esta relação de Deus com o pecado e com o mal. Só para a gente não entender errado, a gente vai então buscar aí, tentar entender e destrinchar. Neste caso do compatibilismo, mantém-se então tanto a soberania divina quanto a liberdade. Veja, liberdade enquanto livre agência, não livre arbítrio. Então, tenta-se explicar mantendo tanto a soberania divina quanto a liberdade e responsabilidade do ser humano. Esse ser humano, alguns dizem, então se Deus tem um plano, se Deus faz o seu plano, se nada pode fugir ao plano dele, então o homem é uma marionete, o homem é um robô. Não. Nós vimos quando nós estudamos sobre a liberdade humana, da liberdade até, é uma liberdade limitada? O homem tem uma liberdade limitada. Ela é total? Não. É livre-arbítrio? Não. Por quê? Porque ele se tornou escravo do pecado. Ele pecou e ele perdeu o livre-arbítrio ali. E no que pecou e perdeu o livre-arbítrio, ele vai buscar agir, mas ele não consegue fazer a vontade de Deus, porque ele está escravizado ao pecado. Não foi só Calvino que falou isso, Lutero falou isso. Eles olharam para Agostinho no século V, 400 e pouco depois de Cristo. E aí quando chegou na Reforma, eles disseram, olha, o homem está escravizado. A igreja está enaltecendo, a igreja caiu pela filosofia, não é, para enaltecer o ser humano, para colocar o ser humano no centro de tudo, tal, mas esse homem está escravizado pelo pecado. Se Deus não agir, ele não consegue responder à vontade de Deus. Então, o compatibilismo, ele vai manter a soberania divina e vai manter também a liberdade enquanto livre agência e responsabilidade do ser humano. Deus responsabiliza o ser humano por causa do seu pecado. E aí o compatibilismo vai explicar de que forma. Em primeiro lugar, o aspecto é a participação de Deus no mal. A participação de Deus no mal. Veja bem, nesse aspecto aí é preciso que se diga, à luz do que a palavra de Deus fala, é que Deus, nós já vimos sobre o Deus soberano, a soberania de Deus, é que Deus planeja e controla tudo para cumprir os seus santos e soberanos propósitos e planos. Ainda que aos olhos dos homens pareça mal, ainda que aos olhos dos homens pareça mal. E Deus faz isso usando a instrumentalidade do ser humano, que na sua livre agência age pelo mal. Então, eu lembro que quando nós estudamos aquelas lições anteriores, nós vimos, Deus é soberano, sim. O homem age. E de que forma o homem age dentro de uma liberdade limitada? Ele age sendo escravizado pelo pecado, sendo levado para o mal. E veja, até Paulo, veja como o crente tem que, pela santificação, lutar contra o pecado enquanto nós estivermos em vida. Eu lembro que nós já citamos aqui, quando Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu faço. Não, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Paulo está chamando a atenção da igreja para dizer, igreja, nós temos que lutar. Não é dizer assim, Jesus me salvou, o Espírito Santo me santificou, porque é um processo, a santificação, e agora eu cruzo os braços, está tudo resolvido. Não está, tem que lutar. O velho homem quer retomar o trono. Não, o trono é de Deus, é Deus que vai agir, não é no nosso coração. Então veja, o homem, Deus vai usar essa instrumentalidade do ser humano, ainda que pareça mal aos olhos dos homens.
Deus vai controlar, vai planejar e vai controlar todas as coisas para que tudo coopere, para que o plano dele, de fato, aconteça. E aí é quando a gente tem textos que, às vezes, nem sempre são tão bem compreendidos. Eu vou pedir para alguém abrir em Isaías 45, versículo 7. Isaías capítulo 45, versículo 7, e outra pessoa depois, por favor, abra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 38. Isaías 45, 7 e Lamentações 3, 38. Vamos ver primeiro Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Nem sempre esse texto é bem compreendido, porque o texto não está ensinando que o mal está no coração de Deus. E quando a palavra de Deus diz, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz, veja o contraste, luz e trevas, paz e mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. É importante que se diga que quando Isaías escreve, Isaías, Jeremias, eles sofreram, o povo de Israel sofreu por causa da ação de Nabucodonosor. Depois veio Ciro. Então o povo sofreu em relação ao exílio. O povo foi perseguido, o povo foi tirado de Jerusalém, a cidade foi destruída, o templo foi, Deus não poupou o templo foi destruído, cinzas, e o povo foi levado escravizado. Se você chegasse para o povo de Israel e dissesse, que bem, vocês estão na bonança, né? Não, poxa, bonança? Vivendo escravizado, exilado, o templo destruído, cidade destruída, tudo destruído, como bonança? Não tem bonança nisso aí. Deus está dizendo, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Deus estava exercendo juízo sobre o povo de Israel. Deus estava exercendo juízo, trazendo juízo para disciplinar o povo de Israel. Isso, a disciplina, ela parece um bem? Não. E a própria Bíblia diz isso. A princípio, a disciplina não parece boa, mas Deus está disciplinando e tratando. E aqui vem uma questão. Quem foi que fez isso? De quem é todo esse plano? E aí é onde Deus está dizendo, sou eu. Nabucodonosor, ele age pelo mal que está no coração dele. Agora sou eu que estou por trás, eu tenho um plano. É interessante como Deus diz a Jeremias, capítulo 29, versículo 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Deus diz, olha, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, e eu tenho um plano. E eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. No meu plano eu tenho propósitos, santos, justos, bons, benéficos. O povo tinha que confiar no Senhor. E o povo estava exilado, 70 anos exilado. Jeremias traz a palavra ali para o povo. Então Deus estava dizendo, sou eu que estou por trás de tudo isso. Para que o povo não pensasse assim, Deus está sendo vencido por Satanás. Não, Deus tem um plano, tem, e está usando neste plano até um rei como Nabucodonosor, até um rei como Ciro, até como usou Faraó lá no Egito. Faraó no Egito. Deus havia profetizado que o povo ia ficar 430 anos no Egito, e ficou. É bom escravidão? Não. Nós é que não sabemos o que estava no coração de Deus, quando planejou 430 anos no Egito. E quando a gente pensar em algo que é ruim, pense o seguinte, nunca esqueça, Jesus não morreu na cruz por acidente, ele não morreu de infarto, ele não morreu de uma briga, ele não morreu porque teve uma confusão e alguém pegou uma espada e enfiou, não, ele morreu na cruz, segundo o plano de Deus. Não é? Há até um livro que ele diz que o seu destino era a cruz, ele sabia, tanto que quando Pedro foi falar sobre isso, Jesus nem se deixou levar,
pela ideia de Pedro, não é? Vamos ver Lamentações 3:38. Lamentações 3:38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Veja, aos olhos dos homens, a gente olha e diz assim, isso é muito ruim, é verdade. Morte na cruz é péssimo, é terrível. E aí, o que o profeta Jeremias, que passou horrores com o povo de Israel, o que ele vai trazer é, sim, procede o mal e o bem, mas não porque Deus, na sua essência, é mau. Não, ele não é mau. Ele é boníssimo, ele é perfeito, sim. Mas Deus usa o mal, sim. E no seu plano, sim, ele usa a instrumentalidade do coração maléfico do homem. Ele usa a instrumentalidade de demônios decaídos, sim, de Satanás, sim. Satanás não está agindo pelo mal fora do controle de Deus, em competição com Deus, fora desse controle. Não, Deus tem um plano, está tudo sob o controle dele. Esse é que é algo difícil, às vezes, da nossa mente compreender. Mas não só a questão de que o compatibilismo coloca essa relação, essa participação de Deus no mal, mas também o compatibilismo vai falar sobre a ação do homem no mal. A ação do homem no mal. Veja, e aí, nesse sentido, a gente precisa dizer que Deus determina e utiliza o homem que age pela livre agência e é responsável pelos seus atos. Nem o homem e nem Satanás estão fora da soberana determinação de Deus. Quando Deus profetizou que o povo iria passar 430 anos no Egito, não seriam 30 anos, seriam 430 anos. Não haveria benesses quando os 430 anos começaram, porque depois que José morreu, subiu um faraó que não conhecia José, que não temia a Deus, até porque o outro faraó respeitava José. Então, enquanto José foi vivo, ele abençoou José, abençoou o povo, deu a terra de Gósen, uma terra privilegiada lá no Egito, por conta de José. Depois que José morreu, que subiu outro faraó, as coisas viraram. Fora do controle de Deus? Não, Deus já tinha profetizado. Deus já tinha profetizado que o povo iria ficar os 430 anos lá. Então, não tinha chance de um outro faraó, no tempo determinado por Deus, de faraó chegar e dizer assim, olha, veja bem, eu não conheci bem esse José, vamos fazer o seguinte, vocês vão trabalhar 1 ano para mim, 1 ano aqui, e depois eu libero vocês. Não, não tinha chance disso. Por quê? Porque Deus havia determinado, já profetizado, e no que Deus levanta profetas, no que Deus profetiza, fala, é porque Deus tem um plano. E neste plano de Deus, Deus colocou os 430 anos para que o povo servisse. Outra questão, imagine, o povo sai depois de 430 anos. Se você olhar geograficamente, o caminho que o povo fez foi um caminho de 40 anos do deserto. Mas existia um caminho que você poderia ir reto, e demoraria incomparavelmente bem menos tempo, para você ir reto, subindo o Egito, e ir reto. Existiam fortificações dos filisteus, o povo não estava preparado, sim, mas também o povo não estava preparado para vencer Jericó, e venceu. Deus não poderia ter destruído aquelas fortificações do mesmo jeito que destruiu as muralhas de Jericó? Poderia. Mas no plano de Deus, só quem iria entrar na terra prometida, nem Moisés entrou. Quem é que iria entrar na terra prometida? De todos que saíram lá do Egito. Josué e Calebe. No plano de Deus eram esses dois. E a geração foi morrendo ali no deserto, nos 40 anos do deserto, e nascendo gente. Agora, dos que saíram, foram morrendo. Só Josué e Calebe entraram. E a geração que nasceu ali no Egito. Então, não sabemos o porquê
Se Deus não revela, por que Deus fez isso com aquela geração? Que a Bíblia diz, nos dá uma pista, olha, era uma geração de dura cerviz, de um coração duro, quer dizer, isso não era coisa boa, ninguém gostou de uma ideia dessa. Ok, então veja, nada pode acontecer fora desse plano de Deus, que aos olhos dos homens, repetimos, pode parecer algo ruim. Há um texto muito importante lá, e aí a gente vai ver um exemplo, no caso, do próprio rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Veja o que está lá em 2 Samuel, eu vou ler esse texto, eu quero pedir que você preste bem atenção. 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. E aí nós vamos ver um exemplo de algo que Deus está, segundo o seu plano, o por trás aqui, não é, por favor, entenda, não é alguém traiçoeiro, não. Ou ainda assim, Deus está por trás, é que Ele está controlando. É o plano dele e Ele está controlando e as coisas vão acontecer como Ele determinou. E aí, 2 Samuel, capítulo 24, os versículos 1 e 2, nos apresentam justamente o juízo de Deus contra Israel. E como é que Deus exerceu o juízo? Ele fez com que Davi levantasse o censo. E Deus usou até a maldade de Satanás para o seu plano, no seu plano, para a glória dele. Como a Bíblia fala lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que Satanás incitou Davi a levantar o censo, a fazer um levantamento de quantas pessoas, do poderio bélico de Israel. E aí veja o que nos diz 2 Samuel, capítulo 24, versículos 1 e 2. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. A ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. E ele incitou Davi contra eles, contra o povo de Israel, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Aqui, 2 Samuel diz que foi o Senhor quem fez isto. É o Senhor quem está por trás de todas essas coisas, porque acendeu-se a ira do Senhor contra o povo de Israel. Deus iria exercer juízo. 1 Crônicas vai falar que Satanás tentou Davi. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Ora, não é contraditório no sentido de que Satanás não pode agir se não estiver no plano de Deus. Ele não age. Por exemplo, não estava no plano de Deus Satanás agir e tirar a vida de Jó. Não tinha como. Não tinha a menor possibilidade de Satanás enfermá-lo a ponto dele morrer de doença ali. Não. Deus tinha um plano para Jó. Deus tinha um plano para Jó. E que contava também com a ação de Satanás, contava com as doenças, com tudo aquilo dali. Deus agindo. Não é? Então, Deus levanta Davi para fazer o censo. Aí o que acontece? Joabe tenta tirar essa ideia de Davi. Joabe não estava entendendo que era plano de Deus. Aí veja o que está no versículo 3 e 4. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Não é? E no versículo 4, o versículo 3, certo? E aí sim, o versículo 4. O versículo 4 ele vai dizer: porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Veja só, quem estava por trás era Deus. Joabe tentou mudar o coração de Davi. Davi, não faça isso.
por que que o senhor vai fazer isso? Não faça isso. Olha, que Deus abençoe o senhor, que Deus multiplique 100 vezes o número dessas pessoas, mas não faça esse levantamento do censo. Joabe percebeu o risco que Davi estava correndo. Por quê? Porque na hora que ele fizesse o levantamento, Davi iria dizer, agora sim, agora eu posso partir para a batalha, agora eu posso confiar, porque agora nós temos exército, nós estamos com essa quantidade, nós estamos com isso, a confiança estaria no censo. E aí Deus vai mostrando e agindo no coração de Davi. Os versículos 8 e 9 sai o resultado neste capítulo. Os versículos 8 e 9 sai o resultado do censo. Assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens de guerra que puxavam da espada. E em Judá eram 500 mil. 800 mil em Israel e em Judá 500 mil. 1.300.000 guerreiros. Davi agora estava confiante. E aí o que acontece? Davi, quando recebe o censo, ele treme. O seu coração bate acelerado. Olha o que diz o versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequei no que fiz. Porém, agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Então veja, o que a palavra vai nos ensinar é que Deus tem um plano, Deus ia exercer juízo contra Israel, e que Deus no seu plano, Ele não move Davi, olha lá, um servo de Deus, Deus não moveu Davi contrário à sua vontade. Davi quis, ele quis, e Deus tinha no seu plano tudo isso organizado. É a ideia exatamente que o homem age na sua livre agência. E ele não vai agir diferente do plano de Deus, ainda que a gente não compreenda esse plano. Joabe não compreendeu. Que loucura é essa do rei, de fazer o recenseamento? Ele vai cair no perigo de confiar ali no recenseamento e não no Senhor. Então veja, Deus usa os homens na sua livre agência, segundo o seu pecado, mas o mal que está ali no coração do homem não está fora do controle de Deus. E as coisas não vão acontecer contrárias àquilo que Deus planejou. E ao mesmo tempo, o homem é responsável diante de Deus. O coração daquele homem pecador deseja agir daquela forma. Ele quer fazer aquilo. Um texto ainda mais pesado é o texto que nós lemos. Atos 4, vamos voltar a ele, que foi o texto base. Atos 4, 23 a 28. Atos 4, 23 a 28. Veja como Lucas registra, nós lemos esse texto, e aí é interessante, lemos aqui o texto, quando os apóstolos são soltos, tudo, mas veja a oração deles, a partir do versículo 25 a 27. Depois que eles dizem, tu soberano Senhor, no versículo 24, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, aí de 25 a 27, eles oram dizendo, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Observe agora o versículo 26 e 27. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. É muito interessante que o que a palavra está nos mostrando
é que esses homens maus, eles se juntaram contra o Senhor Jesus Cristo. É interessante também que a palavra vai nos ensinar que eles não agiram contra a vontade dos seus corações, mas eles agiram de acordo com a natureza pecaminosa deles. Inclusive, um autor na lição, ele vai dizer que os líderes religiosos, os judeus, autoridades judaicas, religiosas, eles quiseram cuspir no rosto de Jesus, esbofetear Jesus. Isso faz parte de uma natureza pecaminosa, decaída, que está no coração do ser humano. Esse coração mau quis agir de forma maléfica contra o Filho de Deus. E eles reconhecem isso. A igreja ora reconhecendo que esses homens maus se juntaram contra o ungido de Deus. Agora, o que é impressionante é o que eles dizem no versículo 28. Todos eles se juntaram, aí no versículo 28 diz, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Veja, eles não oram dizendo assim, Senhor, eles são tão maléficos, que coisa horrível, e como é que o Senhor permitiu isso aí acontecer? Tem misericórdia, Senhor. Eles oram dizendo, eles foram maus, corações maldosos, se juntaram para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Nada está acontecendo fora do plano maior de Deus. E neste plano maior, então, o compatibilismo vai entender que Deus usa para a glória dele, Deus usa esse homem com um coração pecaminoso. O mal não está no coração de Deus. Em Deus não há mal. Deus, ainda que a gente não consiga explicar ou detectar, assim, a origem desse mal aí, continua sendo algo que está no coração, ou seja, na mente de Deus, na soberania dele, sem que a gente consiga compreender isso por nossa limitação humana. Tentativas de explicações, sim, e aí o compatibilismo vai dizer, olha, Deus é santo, puro, perfeito, e a gente vai avançar aí, mas veja, aí ele vai dizer, e nesse plano de Deus, ele usa o coração desse ser humano que quis agir daquela forma, quis agir, o coração pecaminoso do ser humano, quis agir, nem a morte injusta e cruel de Jesus como filho, foi algo acidental ou fora do controle e da vontade soberana de Deus. Isso não está nesses termos, eu tentei resumir um pouco para chamar a atenção de que neste versículo 28, o que Pedro, João, a igreja estavam orando, era dizendo isso, que nem a morte injusta e cruel de Jesus, sendo filho de Deus, nada disso foi acidental. Nada disso aconteceu, não, porque Deus deixou acontecer, Ele simplesmente permitiu acontecer, não, até isso que aos nossos olhos, olhando, dizendo, rapaz, a crucificação que Jesus passou foi um horror, verdadeiramente, a gente não tem nem, horror ainda é pouco, não é? A gente pode olhar como um mal tão grande, por causa de quê? Do nosso pecado. Acidental? Não, plano de Deus. Ele planejou todas as coisas, inclusive a morte do seu filho. E Jesus veio sabendo que iria morrer, sabendo que iria enfrentar a cruz, dentro e para cumprir a vontade do Pai, para cumprir o plano de Deus, para a glória dele, que resultou na nossa, e resulta na nossa salvação. Não é? Então vamos caminhar para a gente ir fechando essa questão do compatibilismo. Todas as ações de todos os homens e anjos, como é que o compatibilismo vê? No compatibilismo, a permissão
veja bem, não é aquela que simplesmente deixa as coisas acontecerem e Deus fica de fora. No compatibilismo não existe isso. Ah, Deus permite. Sim, como assim? Ah, ele deixa acontecer. Deus não age e as coisas vão acontecendo. Aí cheira um pouquinho aquele deísmo, né, que a gente viu. Ele dá corda no relógio e solta o relógio e deixa o relógio se virar. Não, não. No compatibilismo isso não acontece. Deus não fica de fora. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, na seção 4, ela ensina algo, e aí eu quero ler aqui, e eu coloquei em negrito algumas coisas, não está em negrito lá na confissão, mas é para chamar a nossa atenção. Ela diz o seguinte sobre essa questão do compatibilismo: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam em sua providência, que esta se estende até a primeira queda, o primeiro pecado, e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isto, aí colocamos o negrito aqui para chamar a atenção, não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente, é o próprio Deus que nessa permissão os limita, regula esses pecados, limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Ele nem é o autor, aí podia cair mais para a privação do mal como privação, Deus privado do mal, nem ele pode aprová-lo, poderia cair naquela ideia de que não, ele simplesmente deixa acontecer. Não, nada foge ao seu controle, nada, não é? E aí vem esse peso, que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus. A pecaminosidade, o pecado, o mal não procede do coração de Deus. Então, até quando a gente leu aqueles textos e outros que vai dizer, não, eu faço o mal, eu crio o mal, a ideia não é que o mal procede do coração de Deus, mas é que Deus tem um plano onde este mal não está fora desse plano. Satanás não está fora do controle de Deus. O coração do ser humano pecaminoso não está fora do controle de Deus. Então, a Confissão de Fé de Westminster, ela vai estar reafirmando isso e lembrando essa permissão. Por que também isso? E aí termina a Confissão de Fé usando essa expressão permissão. Em que sentido? Ora, se Deus não permitir acontecer, se não fizer parte do plano dele, não acontece. Quer ver um exemplo bem claro? Quer dizer, mais um, não é? Você olha lá para o cordeiro, lá da Páscoa do Egito. Você lembra alguma coisa que lá diz sobre os ossos do cordeiro? O que é que diz lá no Egito, quando Deus estabeleceu? Ele disse que os ossos, que eles não poderiam ser, os ossos lá do cordeiro do Egito, não poderiam ser quebrados. Chega na cruz do Calvário. O que é que acontecia na cruz? Quando aqueles que estavam crucificados começavam a agonizar muito, o que é que às vezes os soldados faziam? Eles chegavam aqui e quebravam os joelhos, para que o diafragma arriasse. Arriando, apressava a morte, porque eles já estavam, às vezes passavam dias crucificados. Dias. Então, para apressar, às vezes, quebravam os ossos. Quando os judeus disseram, olha, precisa tirar o corpo, viu? Que já vai virar o dia da sexta para o sábado, então precisa tirar os corpos. E ele é judeu, tem que tirar o corpo de Jesus daí. Apesar da gente ser contra ele, mas ele não pode ficar aí não, porque vai virar, da sexta para o sábado. Quando os soldados foram lá para ver, se ele tivesse vivo, seria quebrado os ossos.
para que ele morresse mais rapidamente. Era isso que era feito. Os ossos de Jesus foram quebrados? Não. Quando colocaram a lança, viram, ele está morto, pode tirar. Desde lá, já profetizado. Então, Deus tem o seu plano, não vai acontecer nada fora do plano. Não tinha perigo dos ossos serem quebrados, não. Dele morrer de outra forma, não, é a cruz. E não é na cruz, com todo o sofrimento, com tudo que havia sido, ainda que aos olhos dos homens pareça tão ruim, tão mal, como fruto do nosso pecado lançado sobre ele, né? Nesse sentido, o compatibilismo, ele defende alguma coisa com respeito aos atos bons e maus dos homens. Primeiro aspecto é que os atos bons, ou os homens bons, desculpem, são aqueles homens que são entendidos como aqueles regenerados pelo Senhor Jesus Cristo e habitados pelo Espírito Santo. Então, quando a gente fala de homens bons, à luz do que a Bíblia ensina, são aqueles que foram regenerados pelo Senhor Jesus Cristo e que são habitados, são os crentes que verdadeiramente são regenerados e são habitados pelo Espírito Santo. Quem são os homens maus? São os ímpios, aqueles que estão vivendo distantes de Deus e vivendo deliberadamente no pecado. Por isso que a Bíblia nos adverte que nós não podemos viver dessa forma, deliberadamente, lançados, jogados no pecado. Bom, os atos bons dos homens, que aí sim são considerados bons, né, usa muito hoje em dia a expressão aí, não, fulano é do bem, não é, fulano é gente do bem, e a gente entende. As pessoas na sociedade estão querendo dizer que essas pessoas são comprometidas em fazer o bem ao ser humano, ao próximo. Só que o que a Bíblia diz é que essa gente do bem, esses homens bons, são aqueles homens que verdadeiramente são regenerados e são habitados pelo Espírito. Ok. Os atos dos homens bons são atos referentes à obediência à palavra de Deus e à produção do fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Estes são os atos dos homens bons. É quando a gente obedece à palavra. É quando é produzido no nosso coração o fruto do Espírito. Esses são os atos dos homens bons, dos cristãos, por conta da ação do Espírito Santo na nossa vida. Os atos bons dos homens maus, eles praticam? Sim. Na hora que uma pessoa dê uma cesta básica a uma pessoa carente, ele está praticando um ato bom. O que são esses atos bons dos homens maus? São atos que têm uma consequência boa, que gerou um efeito benéfico. Vai trazer resultado para ele na eternidade? Não. Sem Cristo ele está perdido. E sem Cristo o destino dele é a morte eterna. Ele não vai receber galardão por conta disso. Não. Então seriam os atos bons dos homens maus. Mas nós temos também os atos maus dos homens bons. Os atos maus de homens cristãos, dos homens bons, é quando nós desobedecemos a palavra de Deus, desobedecemos a direção do Espírito Santo para as nossas vidas. Então, estes são os atos maus de homens bons. Ainda que sejamos regenerados por Cristo, ainda que sejamos habitados pelo Espírito Santo, nós podemos ser tentados a praticar as obras da carne. Então, quando nós desobedecemos a palavra e a direção do Espírito, nós praticamos atos maus, e não deve ser assim. Mas existem também os atos maus dos homens maus, daqueles homens que estão afastados de Deus, que aí a gente entende como um processo natural. Por que eles estão praticando atos maus? Porque a natureza deles é caída. É uma natureza decaída mesmo. É a natureza no pecado. Então, vão ter também atos maus. Vamos partir para a conclusão e a gente poder, então, abrir um pouco aí para ver dúvidas que tenham ficado. A doutrina, então, do compatibilismo, de fato, ela é complexa? Sim. É misteriosa? Sim. E nós precisamos de humildade e fé no que as Escrituras nos ensinam. Porque nós não vamos ter acesso completamente ao coração de Deus. O que Ele revelou, nós podemos conhecer.
E é partindo do que ele revelou que nós podemos fazer algumas afirmações. E o que ele não revelou, como está em Deuteronômio 29, 29, compete a ele. É muito belo quando Paulo diz: quão insondáveis, quão inescrutáveis são os seus juízos, os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu? Então aí a gente chega num certo limite para a gente enquanto seres humanos. Então, em primeiro lugar, é a gente de fato compreender que é uma doutrina complexa, sim, misteriosa, sim, que nós precisamos de humildade e fé naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Uma segunda e penúltima conclusão é que nós também não concordamos que Deus seja o autor do mal. Nós não concordamos com isso, que Deus é o autor do mal. E isso daí, a doutrina do mal como privação também não concorda. Foi justamente a tentativa deles de dizer, não, Deus não é o autor do mal. Então entenderam o mal como privação. Deus está privado do mal, mas não conseguiram explicar outras questões. E nós nem concordamos também que Deus esteja compactuando com o mal, pelo fato de que dele deixar as coisas acontecerem, porque esse foi o problema da doutrina do mal como permissão de Deus. O mal como permissão de Deus também não concorda que Deus vai compactuar com o mal, mas terminou gerando esse problema, na ideia de que não, o mal acontece porque Deus não age e permite o mal acontecer. Não, não é bem assim, nós não cremos dessa forma. E aí, por último, uma última conclusão, nós reafirmamos, pela doutrina do compatibilismo, na doutrina reformada, nós reafirmamos a soberania de Deus, que é justíssimo, santíssimo e boníssimo, bom ao extremo, e que odeia o mal e o pecado como expressão, o pecado como expressão do mal. E nós reafirmamos não só a doutrina da soberania de Deus, mas nós reafirmamos a responsabilidade do homem. E para isso eu vou pedir que você nos acompanhe. Eu vou ler aqui 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16, 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16, 1 João 2, 15 e 16, o apóstolo João, nesse sentido, veja, a gente está tratando aqui da soberania deste Deus que é justíssimo, santíssimo, boníssimo e que odeia o mal e odeia o pecado como expressão desse mal. 1 João 2, 15 e 16 vai nos dizer: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículos 15 e o versículo 16. Nada disso procede do Pai, procede do mundo. Deus, na sua essência, não tem o mal. Veja o que diz também Hebreus capítulo 1, versículo 9. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Hebreus 1, 9 nos diz aqui: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Falando sobre o Filho de Deus. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Deus não pode compactuar com o mal. Compactuar, não. Deus não deixa o mal acontecer à revelia, não. E Deus também não é o autor do mal, não. E a palavra vai nos chamar a responsabilidade do homem. Veja o que diz Tiago, que nós lemos esse texto, Tiago capítulo 1, os versículos de 12 a 15. Tiago capítulo 1, os versículos de 12 a 15.
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja como Tiago coloca. Tiago coloca que Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo, Deus, a ninguém tenta. Deus nos prova, mas não nos tenta. Tentação é ação de Satanás. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago vai dizer, olha, está no seu coração o pecado. O pecado não está no coração de Deus. O pecado está no seu coração. Eu não posso culpar a Deus. Não. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Bom, posto isso, a gente vai abrir, então, aí, desculpem, hoje a gente avançou um pouco do horário, terminamos ceia, tudo, 10h30, mas dúvida que tenha ficado. Você levanta a mão, o microfone chega até você. Nessa exposição, ficou alguma dúvida? Sim, Jader, lá. Só citar um versículo aqui sobre a responsabilidade do homem, né? Jesus diz assim, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. A gente vê aí as duas coisas, né? O plano de Deus, que era levar o Filho do Homem para a morte mesmo, né? Para ser sacrificado, mas a responsabilidade também de Judas ao trair Jesus. Exatamente, a gente vê aí as duas coisas. A gente vê a soberania divina, quando ele diz, o Filho do Homem vai conforme está escrito. Ele vai conforme está escrito. Mas ai daquele por meio de quem, no caso, o Senhor Jesus estava sendo traído. Aí a gente vê a responsabilidade, né, do homem. A responsabilidade do homem. E quando Tiago diz que Deus não tenta, nem ele pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Então a palavra também está colocando que em Deus há toda bondade. Então não há maldade em Deus. E no seu plano, quando ele faz algo que não nos agrada, como não agradou ao povo de Israel, ficar exilado 70 anos, como vai agradar? Não. Mas isso poderia até parecer mal aos olhos dos homens, até do povo de Deus ali de Israel, mas Deus estava fazendo isso para o bem, estava disciplinando, não é, ali o povo de Israel. Alguma dúvida? Mais? Olha, no final, veja só, quem não está com dúvida, no final, vocês estão sendo filmados e a gente vai sortear. Olha, assunto tal, né? Já que não ficou nenhuma dúvida, então você vem e vai ser chamado para expor. É brincadeira, porque senão você não vem no próximo domingo, né? Vai dizer, não vou mais nada, vou esperar no final do ano, quando mudarem a lição completamente, aí... Então, se não há nenhuma dúvida... Opa, sim, isso, olha aí, isso, para não ser sorteada, vá, Carla, bote sua máscara e coloque volume. Só tem dúvida quem entendeu tudo. Só tem dúvida quem pensa que entendeu tudo, é verdade. Veja, e isso a gente fica, não é? A gente fica, vai, vira, mexe, e veja, não tenha medo de colocar a dúvida, né? Isso, quem sabe, a sua dúvida de repente está no coração de outro e tal. Imagine, na minha adolescência, foi quase agora, por isso que eu consigo lembrar, eu acho que uns 15 anos,
Se alguém me perguntasse assim, Petrônio, tu, adolescente, 15 anos, tu estás na igreja desde que nasceu, tá, ok. O pessoal lá do Antigo Testamento seria salvo como? Hoje, na bucha, eu diria, cumprindo a lei. Se ele cumprir a lei, vai ser salvo. Se não cumprir, e não é verdade. Veja quanta coisa às vezes a gente entende de uma forma, não é aquilo ali. Né? Como é que o povo era salvo no Antigo Testamento? Veja, passa uma ideia de que era cumprindo a lei. Não. Você é salvo pela fé no Messias. O Messias tinha sido prometido. Agora, você de fato só é salvo se você for eleito. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, você vai precisar ter fé no Messias, certo? Mas você é salvo pela graça de Deus mediante a fé. Por isso que Paulo vai dizer, olha, nem todo que é circuncidado, ele é verdadeiramente circunciso. Aí Paulo vai dizer, porque a circuncisão não é a da carne, mas a do coração. Isso serve para o batismo também. Você pode batizar alguém que aos olhos do pastor, do conselho da igreja que examinou tudo tal, alguém que não é um eleito. Mas cedo ou mais tarde ele vai abandonar a fé, ele vai deixar de crer em Deus, ou ele vai se rebelar contra Deus, seja o que for, porque ele não é de fato um eleito. Mas isso aí a gente vai ver em outras lições aí pela frente. Então veja, próximo domingo, se Deus quiser, a lição número 12, tá certo? Próximo domingo 26, a lição 12, domingo 3, a lição 13, e no domingo 10, aí vai pegar fogo, que são os textos polêmicos. Domingo 10, vamos ter a lição 10. Que o Senhor Deus nos abençoe, você poderá voltar a ver estes vídeos, né, esses estudos, poderá voltar a vê-los. Que Deus nos abençoe.